Olá, pessoal, bom dia. O nosso grupo vai falar sobre os nemátoda, especificamente aqueles dos grupos parasitas. O grupo do trabalho é formado pelo João Guilherme, pela Larissa Carla, pelo Nicolas Dias, pela Tiziane Ster e por mim, Vitória Luiza. O nosso vídeo será o mapa mental. Vamos lá? Bom, inicialmente, precisamos falar quem são os representantes deste táxon, ou seja, quais são aqueles primeiros animais que pensamos quando falamos em nemátoda, especificamente em parasitas. Em primeiro lugar, temos Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, causadora da ascaridíase. Em segundo, temos Ancylostoma duodenale e Necartor americanus, mais conhecido como ancilóstomo, causador do amarelão ou ancilostomose. Em terceiro lugar, temos o Querera bancroft, que é a filária, causadora da filariose ou elefantíase. E por último, temos Sterobis vermicularis, ou oxiuro, causadora da esterobiose ou oxiuríase. Os nematóides geralmente possuem vida livre, eles são encontrados nos mais diversos ambientes, principalmente os aquáticos, tanto salgados quanto os doces, ou em ambientes terrestres úmidos. Porém, você tem um grupo específico de nematóide parasita, que são encontrados alojados no interior de outros organismos. E o ciclo biológico desses nematóides parasitas, eles não são diferentes do ciclo biológico básico dos nematóides de forma geral. Eles têm ovo, quatro estágios juvenis e a forma adulta, que pode ser um macho ou fêmea. Porém, a duração desse ciclo biológico ela é muito afetada por diversos fatores, tendo os principais bióticos, porém podendo ser afetados por abióticos também. Os bióticos são geralmente a planta ou o animal hospedeiro, cada um possui as suas diferenças, as suas peculiaridades que podem afetar no nematóide que está parasitando. Porém, abióticos como temperatura, umidade também afetam em seu desenvolvimento. A reprodução ela é sexuada e ela ocorre dentro do hospedeiro definitivo, não ocorrendo em nenhum estágio antes de hospedeiro. E a fecundação ela é interna na fêmea. O seu ciclo de desenvolvimento ele é complexo, tendo diversos estágios e, às vezes, o organismo parasita passa por mais de um hospedeiro, podendo ser assim o ciclo de desenvolvimento dele passar por dentro de mais de um hospedeiro. Falando as características morfológicas desses animais, esses são vermes que apresentam um corpo cilíndrico, filiforme ou fusiforme, com extremidades atenuadas ou truncadas, apresentando sexos separados, que geralmente têm uma ênfase no dimorfismo sexual. Ou seja, a gente tem a diferença entre machos e fêmeas não envolvendo os órgãos sexuais. Já na extremidade anterior, a gente encontra a boca, que pode ter um formato circular, hexagonal, triangular ou puntiforme, podendo ser simples ou fortificada de lábios, interlábios, coroa radiada ou papilas peribucais, além de possuírem uma epiderme uniestratificada. Quando a gente fala da parede corporal desses animais, esta limita-se a uma cavidade virtual, não revestida por epitélio, ou seja, pseudoceloma, na qual se encontra o sistema digestório e reprodutor. A parede do corpo ela é constituída de três partes principais. A gente tem a cutícula, a hipoderme e a camada muscular. A cutícula é a parte mais externa do corpo, a qual mostra as diferenças estruturais nas várias famílias, e acredita-se que a cutícula seja secretada pela hipoderme. Por conta da cutícula ser espessa, nesses nematodas parasitas, ela tem uma função de proteção contra as ações das enzimas digestivas do hospedeiro, por conta da maioria desses nemátodas, quando parasitas, se localizarem no sistema digestório do hospedeiro. Já a hipoderme é a camada situada entre a cutícula e os músculos. Ela projeta-se para dentro da cavidade geral, na altura da linha mediana dorsal e ventral e nas laterais do corpo, formando os campos laterais e os medianos dorsal e ventral. Essas regiões entre os campos laterais e medianos são chamadas de quadrantes, as quais são preenchidas pela musculatura. A musculatura dos diversos grupos de nemátodes possui diferentes graus de desenvolvimento. Essas podem ter tanto numerosas células unidas entre si, ou ter células grandes e pouco numerosas, as quais são delimitadas por campos distintos, medianos e laterais, ou com a musculatura interrompida, só pelo campo ventral. Falando da locomoção desses animais, esta é efetuada por oscilações ondulantes, as quais são produzidas pela contração e pelo relaxamento da musculatura.
O filo Nematoda pertence ao clado Eumetazoa, que são todos animais, com exceção dos poríferos. Os Nematoda possuem simetria bilateral, isto é, aquela que o animal apresenta duas partes semelhantes, sendo dividido apenas por um plano de simetria. O clado Bilateria divide-se em protostômios e deuterostômios, sendo que os nemateumintos pertencem aos protostômios, que são os animais que no desenvolvimento embrionário a boca é formada antes do ânus. E o filo Nematoda está dentro do grupo Ecdysozoa, juntamente com os artrópodes, e com outros 6 filos. Este clado inclui organismos que fazem um processo designado muda ou equidise, que consiste na troca do tegumento para crescer. No caso dos nematóides, sofrem 4 equidises. Atualmente foram descritos cerca de 30 mil espécies de nematóides, sendo que 10% são parasitas de planta, 15% parasitas de animais, 25% nematóides de vida livre, de solo ou de água doce. Já a maior parte, que corresponde a cerca de 50%, são nematóides marinhos de vida livre. Esses vermes apresentam importantes funções ecológicas no solo, como a decomposição da matéria orgânica e a mineralização de nutrientes, mas também causam prejuízos, sendo que na saúde humana nós podemos destacar a ascaridíase, conhecida popularmente como lombriga, em que esse parasita pode medir cerca de 15 centímetros a 30 centímetros, e a transmissão dessa doença é feita por meio de alimentos e água contaminados, em que esses vermes se alojam no intestino delgado e se alimentam dos alimentos ingeridos pela pessoa contaminada. A ancilostomose, conhecida também como amarelão, é transmitida pela penetração do parasita na pele, em que vivem aderidos à mucosa do intestino delgado, se alimentando do sangue, sendo que podem medir cerca de 10 milímetros. A filariose, conhecida popularmente como elefantíase, tem a transmissão feita pelo mosquito Culex quinquefasciatus, conhecido popularmente como pernilongo ou muriçoca. Esses vermes provocam a inflamação dos vasos linfáticos, que impede a drenagem da linfa. O bicho geográfico tem a transmissão feita por fezes de animais contaminados pelo verme, e a pele fica com lesões parecidas com um mapa, por isso tem esse nome. Os nematóides geram grandes prejuízos na agricultura, sendo que esses parasitam nas raízes, provocando uma interferência nos processos fisiológicos da planta, como absorção e translocação de nutrientes, de modo que prejudica o desenvolvimento e, consequentemente, atrapalha na questão econômica. Então é isso, pessoal. Tudo que vocês precisavam saber sobre o grupo Nematoda, especificamente os parasitas, está aqui neste mapa mental. Obrigada pela atenção de todos. Até mais!